O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Os queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse 27º domingo do tempo comum é muito clara, traz para nós o tema da fé. E a primeira leitura da profecia de Abacuque traz um questionamento muito humano, muito presente nos nossos corações, na nossa vida. Deus enxerga o sofrimento do seu povo? O profeta está aqui angustiado, está sofrendo. Senhor, até quando eu clamarei sem me atenderes? Até quando eu vou gritar sem me socorreres? E quantas vezes esse também não é o nosso clamor, né? Quantas vezes essa também não é a nossa angústia? Até quando eu vou gritar? Até quando vou rezar? Até quando eu vou pedir ajuda a Deus? E Ele vai parecer que não me escuta? Vai parecer que nem existe? Às vezes nós pensamos isso, né? Quanto mal tem no mundo, quanta injustiça, quanto pecado, quanta guerra, quanta morte, quanta opressão, quanta pobreza, quanta tristeza. Será que Deus não vê o sofrimento da humanidade? Será que Deus existe mesmo? E aí talvez nós já tenhamos questionado ou já ouvido este questionamento, né? Se Deus existisse mesmo, o mundo não estaria na situação que está. Quantas vezes, né, nós já escutamos isso ou já tenhamos falado algo assim? Se Deus existisse mesmo, aquela criancinha não teria morrido, ou aquela pessoa não teria sofrido tanto, ou eu não estaria sofrendo tanto assim. Será que Deus existe? Será que Deus me escuta? Será que Deus vê o que está acontecendo? Esses são questionamentos naturais do nosso coração. Não é pecado nenhum questionar a Deus. É natural. Nós sofremos, o próprio profeta questiona. Mas Deus responde. E Deus nos escuta, sim. E Deus está presente, sim. E Ele nos ouve. E Ele vê o sofrimento. Mas o sofrimento não é culpa de Deus. Às vezes nós queremos jogar em Deus, né, a culpa dos sofrimentos da nossa vida, a culpa dos sofrimentos do mundo. A gente às vezes escuta, né, essa afirmação clássica, né? Se Deus existisse mesmo, as pessoas não teriam morrido lá nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Mas foi culpa de Deus aquilo? Não foi. Foi culpa da maldade do ser humano, do livre-arbítrio. O homem é livre para escolher o seu caminho. Caminho do bem, caminho do mal. Deus coloca no coração de cada um de nós, sim, desejo de segui-lo. Mas nós somos livres. E Deus nunca vai nos obrigar a amá-lo. Então os sofrimentos da nossa vida, os sofrimentos do dia a dia e do mundo não são culpa de Deus. E para nós vencermos isso, para superar esses questionamentos e lembrar que Deus existe sim, e Deus olha para nós sim, nós precisamos da fé. Precisamos cultivar a fé nas nossas vidas, no nosso coração. Por que sofremos? Por que tanta maldade? Não sabemos explicar.
mas devemos olhar para a cruz. Olhar para a cruz e ver. Uma das maiores, o maior ato de maldade. Mataram o Filho de Deus, que só fez o bem, que só amou, que curou as pessoas. A todos, sem distinção, mataram na cruz o Filho de Deus. Maior sinal de injustiça da história da humanidade. Até o próprio Jesus questionou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas assim, Jesus não desistiu da cruz. Jesus não abandonou o sofrimento, ele abraçou o sofrimento com fé. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E um pouco antes, né? Afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. É essa fé que nós precisamos cultivar na nossa vida, essa fé firme, confiante. O profeta vai dizer, Deus vai dizer para o profeta no final da leitura: se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Já disse para vocês, né, aquela frase: Deus tarda, mas não falha. É mentira. Deus não tarda. Deus faz as coisas no tempo certo. Deus faz as coisas do jeito dele, que é o melhor jeito. Deus não tarda, Deus não demora. Talvez Deus demore nos nossos projetos, do nosso jeito de ser. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa hora, né? Então nós precisamos aprender a sofrer essas demoras, entre aspas, de Deus, com fé, com confiança, com firmeza. Porque Deus não abandona aqueles que Ele ama. Então, se você está passando num momento de sofrimento na tua vida, seja por doença, seja por luto, seja um sofrimento espiritual, ou um sofrimento de relacionamentos, um sofrimento com a igreja, espera, paciência, espera em Deus, confia em Deus. O guarda de Israel não dorme nem cochila, ele cuida de nós, ele está do nosso lado. Essa fé que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia. Uma fé que não exclui o sofrimento. Uma fé que abraça o sofrimento quando o sofrimento vem. Não precisamos procurar o sofrimento, não é isso que Deus quer. Mas uma fé que não tem medo de, nas dificuldades, nos sofrimentos da vida, nos momentos de morte, abraçar isso. E confiar em Deus. Deus escuta, Deus ouve. Deus age do jeito dele, no tempo dele, na hora que ele quiser. Mas quando ele age bem, porque tudo o que Deus faz é bom, porque Deus é bom. São João Paulo I, Papa João Paulo I, dizia que Deus é pai, mas com jeitinho de mãe. Deus é pai e mãe. Ele corrige, ele olha, mas ele abraça, ele cuida, ele ama. Então não desista de Deus. Ame a Deus, siga a Deus. Faça isso que o Evangelho hoje diz, né? Os discípulos, os apóstolos pedem: aumenta a nossa fé. E Jesus nós conhecemos, né? Ele não vai dar uma resposta simples, nunca. E ele vai questionar. Se vocês tivessem fé de verdade, tivessem fé mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês poderiam fazer tudo. Esse sinal da amoreira aqui, né, que pode sair daqui e se plantar no mar, quer simbolizar a força da nossa fé, que mesmo pequena, mesmo fraca às vezes, mesmo humilde, simples, pode mudar as realidades da nossa vida, ou pode pelo menos nos fazer aceitar aquilo que não pode ser mudado, porque nem tudo nós conseguimos mudar, nem tudo Deus vai mudar, mas a fé também nos ajuda a aceitar isso. Se a nossa fé fosse pequena, pelo menos como um grãozinho de mostarda, com certeza nós poderíamos fazer grandes coisas. Não sei, eu nunca vi um grão de mostarda pessoalmente, talvez vocês já tenham visto, mas fui procurar na internet, né, para saber como é, e é pequeno mesmo. Então, se a nossa fé fosse pequenina, como um grãozinho de mostarda, que é quase menor que uma cabecinha de alfinete, se a nossa fé fosse pequenina, mesmo assim, nós poderíamos fazer grandes coisas. Então questiona hoje na tua vida, qual é o tamanho da sua fé hoje? E questiona, será que você tem fé mesmo? Será que nós temos fé? E essa fé que eu estou dizendo hoje, firme e confiante, que abraça o sofrimento,
Uma fé que é gratuita. Depois Jesus vai dizer no Evangelho, né? Somos servos inúteis. Fizemos aquilo que nos mandaram. Porque se a nossa fé busca também barganha, busca retorno, não é uma fé verdadeira. Porque é muito fácil, né? Dizer eu amo a Deus, eu conheço Deus. Isso até aqueles que dizem que não acreditam em Deus acabam afirmando, né? Porque para dizer que não acredita em alguma coisa, aquela coisa tem que existir. Dizer que acredita que Deus existe, dizer que ama a Deus é muito fácil. Mas e a prova no dia a dia? E a caminhada? E o comprometimento com a comunidade? Um comprometimento desinteressado? Um serviço a Deus desinteressado? Um serviço desinteressado à igreja? Sem buscar elogios, sem buscar fama, sem buscar privilégios, sem buscar destaque e status. A fé exige tudo isso e a fé engloba tudo isso. Então vamos hoje questionar a partir desta palavra como anda a nossa fé. Como está a minha fé? E o que eu estou fazendo de concreto para que essa fé aumente? A fé só aumenta quando nós entendemos que a fé é um dom do Espírito Santo. A segunda leitura vai dizer um pouco isso também. Essa fé que tira de nós a timidez, que nos dá coragem, que nos empurra, que nos impulsiona, que faz abraçar os sofrimentos do Evangelho. Essa fé vem do Espírito Santo, não vem das nossas forças. Sozinhos nós não somos capazes de nada. Mas nós, batizados, inundados pelo Espírito, temos capacidade de ter fé e de aumentar a nossa fé. Vamos pedir hoje então que esse mesmo Espírito Santo que transforma para nós as nossas ofertas e que traz para nós essa palavra, que nos reúne hoje, que esse mesmo Espírito Santo possa inflamar em nós essa nossa fé. Talvez seja uma fé pequena, talvez seja uma fé que esteja quase morrendo, apagando, mas que ainda existe alguma coisa, que o Espírito Santo possa inflamar em nós a nossa fé e possa colocar na nossa cabeça, no nosso coração: não desista, não volte para trás, não olhe para trás, vá em frente, enfrenta o sofrimento da tua vida, enfrenta as dores, enfrenta o pecado na tua vida, enfrenta as escravidões que você está sofrendo. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Lembrem lá no início, lá no Êxodo, Moisés está clamando a Deus e Deus diz: eu escutei o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Deus faz isso contigo hoje. Deus vê o teu sofrimento, Deus ouve o teu clamor e Deus desce hoje na Eucaristia para te libertar da escravidão do teu pecado, para te dar uma vida nova. Então não desista, não tenha medo, porque Deus está conosco. Nós respondemos, né? Ele está no meio de nós, Ele aqui está. Então vamos pedir hoje por intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe na fé, nós possamos ter esse comprometimento com Deus, possamos ter esse ardor renovado, essa fé renovada, pela força da Eucaristia e pela força da palavra. Deus nos ajude.